Olá, meus amigos. Vamos nós aqui na nossa tarefa de estudo do Livro dos Espíritos. Hoje nós vamos conversar do Livro dos Espíritos, na parte segunda do capítulo 6 da vida espiritual, as questões de 266 a 273. Antes nós vamos fazer uma leitura de uma página de Emmanuel, fazer a nossa prece para nós iniciarmos a nossa tarefa, tá bom? Nos momentos graves, use calma. A vida pode ser um bom estado da luta, mas o estado de guerra nunca será vida boa. Não delibere apressadamente. As circunstâncias, filhas dos desígnios superiores, modificam-nos a experiência de minuto a minuto. Evite lágrimas inoportunas. O pranto pode complicar os enigmas ao invés de resolvê-los. Se você errou desastradamente, não se precipite no desespero. O erguimento é a melhor medida para aquele que cai. Tenha paciência. Se você não chega a dominar-se, debalde buscará o entendimento de quem não compreende ainda. A pretexto de defender alguém, não penetre o círculo barulhento. Há pessoas que fazem muito ruído por simples questão de gosto. Seja comedido nas resoluções e atitudes. Nos instantes graves, nossa realidade espiritual é mais visível. Em qualquer apreciação alusiva a segundas e terceiras pessoas, tenha cuidado. Em outras ocasiões, outras pessoas serão chamadas a fim de se referirem a você. Em hora alguma, proclame seus méritos individuais, porque qualquer qualidade excelente é muito problemática no quadro de nossas aquisições. Lembre-se de que a virtude não é uma voz que fala, e sim um poder que irradia. Então, meus irmãos, vamos com a inspiração que Emmanuel sempre nos traz, com todos os fundamentos que o Espiritismo nos coloca para que possamos trilhar caminhos melhores. Vamos agradecer a Deus, agradecer a Jesus, que o nosso estudo de hoje, nossa conversa, possa trazer para cada um de nós um pouquinho mais de esclarecimento nessa trajetória maravilhosa que é viver. A imortalidade nos traz a cada existência a oportunidade de compreender o significado dessa oportunidade que Deus dá a nós espíritos. Graças a Deus. Então, meus irmãos, aqui, como nós falávamos, na parte segunda do capítulo 6, que fala da parte da vida espiritual, nós temos hoje as provas, compreender as provas. É fundamental que a gente saiba o significado, porque muitas vezes a gente dá uma conotação pessimista, de dificuldades, e que nem sempre a gente está disposto a passar. Então, aqui, na pergunta 266, vamos ler o que Kardec formulou. Não parece natural que se escolham as provas menos dolorosas? Bem, essa resposta que nós procuramos estudar, analisar, é muito clara. Quando a gente fala em provas menos dolorosas, a gente tem uma visibilidade momentânea de um prazer que a gente pensa que vai se eternizar. Porque é bom, é gostoso, eu quero. Quando na realidade a matéria que assim pede, essa matéria ela vai fenecendo. E ela vai fenecendo ao longo da existência e não conseguindo mais ter uma visão mais aprofundada do que é o bem-estar, do que é a consciência. Então ele nos coloca, nós vamos ler, que na realidade o que nos é natural, o que deveria ser por nós compreendido como a felicidade, é
aquilo que continuará na visão da imortalidade do espírito. Então, se as provas mais fáceis são para a matéria do prazer, para os espíritos o mérito estará em fazer com que essas provas se transformem na experiência desse espírito até a angelitude a que Jesus nos confiou. Então, diz assim os espíritos para Kardec: pode parecer-vos a vós menos dolorosa, ao espírito não. Logo que este se desliga da matéria, cessa toda a ilusão e outra passa a ser a sua maneira de pensar. Viu? Quando ele se liberta da matéria, os impeditivos que o impediam de se ver como espíritos já não vão existir mais. Então ele vai estar diante da realidade que ele criou e da oportunidade que ele teve de melhorar ou não, por ter uma preferência a uma vida materializada no prazer. Então, não adianta a gente se iludir, né, e achar que estou gozando a vida, porque isso vai passar. E o que passa vem como resultado aquilo que realmente nós conquistamos ou deixamos para depois, né? Porque nessa verticalização a Deus, a pureza, nós sempre teremos que resolver aquilo que deixamos para trás. Então, sob a influência das ideias carnais, o homem na terra só vê das provas o lado penoso. Tal a razão que lhe parecer natural, sejam escolhidas as que, do seu ponto de vista, podem coexistir com os gozos materiais. Há uma confusão, uma mistura, né, de sensações com felicidade. A gente percebe que aquele que busca, de várias maneiras, né, nos prazeres carnais, nas viciações, na alienação que os aditivos podem trazer ao nosso cérebro, eles buscam uma euforia. Só que depois que essa situação passa, o dia seguinte, o after day, faz com que ele perceba que ele está pior do que antes, que aquilo que o fez procurar os aditivos. Porque vem um vazio enorme, que não é uma conquista, é uma situação exterior, impregnada em nós e não conquistada, e sim nos dado de uma maneira em que a euforia nos aliena de nós mesmos. Então, na vida espiritual, porém, compara esses gozos fugazes e grosseiros com a inalterável felicidade que lhe é dado entrever, e desde logo nenhuma impressão mais lhe causa os passageiros sofrimentos terrenos. Porque quando a gente consegue, diante de uma dificuldade que a gente chama dor, raciocinar, sentar, avaliar o antes, porque eu cheguei àquele ponto, o que eu estou vivendo e que caminho eu preciso tomar para sair dessa situação da penúria emocional, aí sim, nós vamos, depois disso, resolver as custas das provas. O que são provas, na realidade? São questões a serem resolvidas, mas tem resultado. Não são questões que eu não sei como resolver e ninguém sabe, não. Sempre haverá aquele professor, um pouquinho mais adiantado que eu, ou muito mais, que vai me ajudar a resolver questões. Vai sentar comigo, eu vou ler, eu vou estudar, eu vou dialogar, e eu vou ver que aquele que me fala sabe um pouco mais e está muito mais equilibrado do que eu. E nós temos, não podemos esquecer, o nosso Mestre Jesus, que veio para isso. O arquiteto desse planeta, que veio de outro mundo, no aspecto evolutivo, para trazer essa perfeição dele, para que nós pudéssemos admirar, respeitar e seguir. Não adianta só eu me arrepiar, eu me ajoelhar, se eu não tiver a intenção verdadeira de seguir aquele que me inspira verdadeiramente a paz. Então, aquele que intenta ligar seu nome à descoberta de um país conhecido, não procura trilhar estrada florida, conhece os perigos a que se arrisca,
mas também sabe que espera a glória se lograr bom êxito. Essa é a nossa fé, né? A consciência que nós temos que lá atrás, mais adiante, nós encontraremos esse equilíbrio consciencial. Então, as agruras do caminho, os tropeços, as arranhaduras, fazem parte ainda da metodologia que eu estou empregando para encontrar essa paz, essa felicidade. A cada vez que eu me machucar moralmente, da maneira que for, eu preciso pesquisar a causa, que está em mim. Né? Esse caminho que eu sigo não é um caminho fácil, claro que não, porque eu preciso de um preenchimento moral, de uma tranquilidade moral que me dê certeza dos passos, e eu tenho que viver as experiências. Vivê-la respeitando que cada experiência é motivo de ascensão ou da derrocada no aspecto da paralisação do ser diante da dor. Então, que a dor seja um despertamento para que eu entenda que eu fiz com que fosse daquela maneira. E somente eu posso tomar passos mais firmes. Mas aí eu tenho os meus anjos de guarda, meus guias protetores, aqueles amigos espirituais que já viveram, que já conseguiram resolver essas questões que estão ali. Essa resposta é a mais longa. Então, eu sugiro que vocês leiam. A gente que leu, a gente que estudou um pouco, a gente que compreendeu, percebe que nela está as causas reflexionadas daquilo que hoje eu penso, por que comigo? Ou Deus esqueceu de mim? Por que que... Não. Eu preciso entender que os passos quem dá sou eu. O amparo para que esses passos sejam firmes está assim, tudo à minha volta. Né? Porque o Pai, ele faz com que a família, inicialmente, o pai, a mãe, os irmãos, tudo aquilo que eu trago para dentro de mim e me insiro nele, ali está a grande oportunidade de eu ouvir, de eu compreender, de eu não julgar, de eu pedir desculpas e dizer vou fazer melhor dessa vez, da próxima vez. Porque ali é a grande escola. O mundo lá fora é onde nós vamos praticar. Eu sempre digo, quando eu estou no meu trabalho, eu trabalho com seres humanos, com pessoas, então a vida vai ensinar. Eu acho assim, a vida pune sim, porque quem ensina está lá, papai, mamãe, as pessoas que me amam, as pessoas que eu tenho oportunidade de ser ouvido, a oportunidade de ter a boa vontade, porque eu gosto da pessoa. Já pensou se eu percebesse que os que estão dentro da minha casa, do meu peito, do meu coração, são aqueles que um dia eu negligenciei lá atrás, que eu prejudiquei lá atrás, aquele que me prejudicou, aquele que quis o meu mal, mas que agora a misericórdia divina me dá a oportunidade de ele ser meu irmão, de ser meu filho, de ser minha esposa, meu marido, meu grande amigo, o funcionário que está em casa, que bateu a porta mais uma vez. Mas para isso eu preciso compreender. Para isso eu preciso deixar dos queixumes, porque senão eu vou dizer o tempo todo que ele não me compreende, ou que ele é irrequieto, ou que ele não quer nem saber de mim. Existe uma razão para isso. E se isso me atingiu, é porque é meu também. E aí eu tenho que me mobilizar, eu tenho que me capacitar, porque é a prova. Para eu resolver as questões, eu tenho que estudar. Para eu resolver as questões, eu tenho que entender a pergunta. Porque senão eu vou ficar repetindo de ano. Né? Então, algumas provas são mais fáceis, porque eu estou letrado, eu pensei muito no assunto. E outras eu deixei para lá porque me incomodou. Não quero nem saber dessa pessoa. Essa pessoa é difícil, esse chefe, esse patrão, esse filho, lá quem seja. Então eu preciso me capacitar, porque as provas elas vão existir. Eu só sou graduado se resolver as questões da minha vida. E muitas vezes essas questões da minha vida estão em você, junto a mim. Está em eu abraçá-lo, eu caminhar junto, ombro a ombro, eu me libertar das amarras que me fizeram a exigência de um contato inexorável, e muitas vezes traduzido numa consanguinidade.
traduzido numa dependência econômica, numa dependência física. Então, por isso, eu preciso o tempo todo estar alerta sobre as questões da minha vida que fazem com que eu compartilhe com as pessoas que um dia seremos assim reconhecidos por muito nos amarmos. Mas para isso eu preciso compreender a razão desses contatos humanos, dessa vida, do planeta. Meu Deus, como a gente reclama, como a gente ofende aquilo que a gente vê e não gosta, né? Que possamos olhar as folhas, a flor, o mar, o rio, a terra, a vegetação, os animais, como colaboradores fundamentais da pureza dos meus sentimentos. Então, na questão 267, eu recomendo que todos, e vocês fazem isso, né? Deveriam fazer. O Livro dos Espíritos é para ser lido e relido, porque somente com a calma, nos posicionando como perguntador e como aquele que ouviu a resposta, nos posicionando no aprendizado. Pode o espírito proceder à escolha de suas provas enquanto encarnado? Sim, né? Porque se o desejo que então alimenta pode influir que venha a fazer, dependendo isso da intenção que o anime. Então, o que eu estou desejando, hein? O que eu quero? Será que eu estou desejando uma vida maravilhosa, nababesca, onde eu flua do conforto material? Hein? Ou eu estou desejando ser um elemento também transformador através da autotransformação e a influenciação positiva, benéfica ao grupo, né? Será que eu estou sendo aquele fomentador da discórdia ou aquele que apazigua, mas como postura exemplar? Então nós podemos sim, proceder à escolha de provas enquanto encarnado, porque nós estamos vivendo corporalmente, espiritualmente, esse momento que nos limita. Então eu posso querer, desejar realmente que melhore, mas que eu me preocupe na minha capacitação para que isso ocorra. Porque não é ficando genuflexo, acendendo uma luz externa, que isso vai passar, que alguém vai me dar de bandeja, não. Eu preciso acender a minha luz interna. Ela existe, né? Mas eu preciso verificá-la. Então eu tenho que estudar, sim. Eu tenho que meditar, sim. Eu tenho que fazer o relaxamento físico para que o espírito prevaleça dessas amarras que o físico muitas vezes me dá. O espírito por si só é quem faz a escolha. Entretanto, ainda uma vez o dizemos, possível lhe é fazê-la mesmo na vida material. Olha só. Por isso que há sempre momentos em que o espírito se torna independente da matéria que lhe serve de habitação. O sono, né? Durante o sono. Quando a gente ora ao deitar, a gente ora pela nossa libertação. Que as amarras que nos prendem aqui, materialidade, possam ser atenuadas ou libertas, para que quando agirmos no sono só como espírito, nós podemos absorver as informações salutares que nos são dadas por aqueles que nos amparam, por aqueles que sabem de nós mais do que nós mesmos pensamos que somos. Então, na questão A, não é de certo como expiação ou como prova que muita gente